Boa tarde, pessoal. Então, voltamos com a palestra Existe Vida Após a Engenharia, com a Suelen Pereira, que é gerente de projetos já há 9 anos, inclusive 7 desses anos foi na indústria automotiva. Convido então a Suelen para falar mais, puxando esse gancho da indústria automotiva que a gente acabou de ver. Boa tarde, Suelen. Ei, pessoal, boa tarde, tudo bem? Vocês me ouvem bem? Sim, tudo certo. Então, tá joia. Muito obrigada, viu, pessoal? Estou muito feliz pelo convite, estou muito honrada de fazer parte desse evento e espero que eu consiga compartilhar com vocês, né, um pouquinho da minha experiência e que seja engrandecedor para vocês também, ok? Com certeza. Pessoal, se quiserem, eu repito isso, participar, vai mandando pergunta no Discord, vai mandando pergunta no chat. Sueli, você pode ficar à vontade de apresentar. Ah, Enquanto isso, vou deixando os avisos. Hoje a gente tem mais duas palestras, mas não perca a cerimônia de encerramento, porque eu acho que vocês vão gostar bastante. Pode ir mandando as perguntas no chat, aí eu trago quando for oportuno. E inclusive, caso vocês tenham perdido a questão do questionário da última palestra, como aconteceu com alguém hoje de manhã que tinha perdido o questionário, até o inicinho da outra palestra eu ainda abro aqui, é só me avisar no chat. Mas, enfim, sem mais delongas, deixo com a Sueli para falar. Eu vou estar aqui embaixo, qualquer coisa é só me chamar. beleza, pessoal, boa tarde. Obrigada aí por terem se conectado hoje. Bom, então vamos falar um pouquinho se existe vida após a engenharia. Bom, eu vou começar primeiro. Hoje a minha agenda aqui com vocês vai ser falar um pouquinho sobre mim. Eu vou trazer um pouco da minha linha do tempo profissional. Depois a gente vai discutir se existe vida após a engenharia ou não. E eu vou trazer 10 dicas que eu gostaria de ter recebido quando eu estava na graduação. Tá bom? Bom, então a minha história começa lá em João Molevade, quando nascia um senhor chamado Milton Pereira, em 1953. Quando ele tinha mais ou menos uns 30 anos, ele se mudou para Araxá, conheceu essa bela moça chamada Marlene, e os dois se apaixonaram, se casaram, e eu nasci. Então, essa sou eu. Bom, se os meus amigos fossem me descrever, eu acho que eles usariam todas essas palavras. Eu sou gerenciamento de projetos, eu sou sorrisos, eu gosto de trilhas, cachoeiras, veículos, né? Então, acho que Suelen é tudo isso aí. Bom, mas vamos falar um pouquinho do que interessa, não é verdade? Eu trouxe uma linha do tempo profissional para que vocês me conheçam um pouco mais. Então, lá em 1988 eu nasci, podem fazer a conta, tenho 32 anos. Em 98 eu entrei no movimento escoteiro. Em 2003 eu entrei no Cefet, comecei a fazer o curso técnico de eletrônica. Nesse mesmo ano eu fui graduada escoteira Liz de Ouro e fiz o meu primeiro certificado em inglês pela Universidade de Cambridge. Em 2006 eu me formei no Cefet, técnica eletrônica e industrial, e em 2007 eu entrei na UFV. Tá? Eu coloquei esse item de verdinho porque eu acho que é onde a minha história se encontra com a muitos de vocês aqui. Em 2008, eu entrei para projetos de extensão aqui na UFV, através do CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência às Famílias. Entre 2009 e 2011, eu participei de projetos de iniciação científica com o professor Tarcísio Pisiolo. Em 2012, eu consegui uma bolsa, também aqui, através de um programa de parceria da UFV com uma outra universidade de São Paulo, e aí eu fiz o meu primeiro intercâmbio, eu fui para os Estados Unidos fazer Advanced Topics in Project Management. Nesse mesmo ano, eu comecei a estagiar na ArcelorMittal e me tornei professora de inglês por lá, compartilhando isso ainda não tinha me formado na UFV. Em 2013, eu me formei engenheira eletricista, e já nesse mesmo ano eu consegui uma oportunidade de engenheira júnior na Ford Motors, na MSX International. E aí começou, né, a minha jornada como gerenciamento de projeto veicular. Em 2014, eu tive a oportunidade de ir para a Alemanha, onde eu fiz a fase de vehicle prototype, são os veículos protótipos do B562, que hoje se tornou o K+, tá? Em 2015, eu saí da Ford para uma oportunidade que eu considerei melhor, como Project Chief na Fiat, tá? Então, continuei na área automotiva.
Em 2018, eu participei do lançamento do Argo, Cronos, tive a oportunidade de morar em Córdoba, na Argentina. Nessa mesma época, eu também estava fazendo meu mestrado, então eu participei de um congresso na CBA, que foi em João Pessoa. Em 2019, eu me formei mestre em engenharia elétrica, dessa vez pela PUC, saí da Fiat e me tornei analista de PMO no CSC Algar, em Uberlândia. E agora, em 2021, recentemente, eu sou gerente de projetos sênior aqui na Ed-Uno, que é uma empresa de infraestrutura de tecnologia, tá? Bom, eu acredito que se alguém fosse me descrever, não seria uma linha do tempo, né? Na verdade, seria um mapa, porque essa aí, vamos dizer assim, seria o meu Google Maps da minha trajetória profissional. Então, eu tive grandes oportunidades, México, Estados Unidos, Alemanha, França. Então, tive boas oportunidades, e aqui no Brasil também, né? E aqui nos nossos irmãos na Argentina. Bom, mas chega de falar de mim, né? Bom, primeiro eu queria me apresentar para que vocês me conhecessem e soubessem, né, como foi a minha trajetória até aqui. Mas por que eu escolhi esse nome, né? Se existe vida após a engenharia? Isso era uma brincadeira que eu e meus colegas fazíamos quando a gente estudava aqui na UFV. A gente vivia se questionando, porque a gente vivia para estudar, a gente estava sempre ali na BBT, né? Ficando até tarde no aquário, sempre buscando estudar. Então parecia que a vida era só a engenharia elétrica. Não existia mais nada a não ser isso. Bom, e a questão é que precisa existir, né? Precisa existir. A gente, apesar de estar nesse momento tão mergulhados nessa situação, nessa nossa vida, no nosso dia a dia, né? Das matérias, dificuldades com a eletromag, será que eu vou passar em circuitos e tudo mais? A gente precisa cuidar da gente, a gente precisa ter autoconhecimento, a gente precisa trabalhar algumas coisas para que o mundo vai nos exigir, não só as nossas notas, não só o quanto que a gente vai desenvolver ali academicamente, tá? Então, assim, eu escolhi esse título porque a minha visão é que tem que existir essa resposta, ela está aí no mundo e eu gostaria de tê-la recebido antes. Então, é preciso ver a natureza, é preciso ter amigos, é preciso olhar para dentro, se conhecer, ter nossos momentos de fé, seja ela qual for, nem que seja a fé em si mesmo, para quem não tem fé em algo maior. Ok? Bom, e pensando nisso, eu escolhi 10 dicas que eu gostaria de ter recebido quando eu estava na graduação, quando eu estava na situação de vocês. Então, eu gostaria de ter recebido essas 10 dicas quando eu estava na graduação, quando ainda existia mais tempo para me desenvolver, que a vida adulta, vamos dizer assim, vocês já são adultos, mas essa vida pós-engenharia muitas vezes não permite. Então, eu gostaria de ter recebido, então eu trouxe elas para vocês, tá? Bom, uma coisa antes de eu passar por elas, gostaria de deixar bem claro, pessoal, que essa é a minha visão, tá? Essa é a minha visão do que funcionou para mim, tá? Então, assim, saibam filtrar o que for legal para vocês, o que for importante para vocês, vocês absorvam, tá? Então, isso foram as coisas que funcionaram para mim, tá bom? Então, minha primeira dica seria aprenda inglês. Aprenda inglês. Para mim, o inglês abriu muitas portas. Eu sei que a gente tem um mercado maravilhoso, a gente tem um mercado bom aqui no Brasil, porém, mesmo empresas brasileiras, e agora eu acho que a Ed-Uno é a empresa que não tem sede brasileira inicialmente, né? A sede dela começou fora, mas todas as empresas onde eu trabalhei, mesmo multinacionais, com sedes brasileiras, elas exigem que você conheça, que você se comunique. E pode parecer estranho, mas você tem mais tempo agora do que você vai ter daqui para frente, tá? Então, assim, parece que não tem tempo para nada, tem que estudar, tem um monte de coisa para fazer, mas esse é um momento na vida estudantil onde você tem mais espaço para desenvolver essa habilidade, né? Então, desenvolva essa habilidade. Ela pode abrir muitas portas, e se você não quer que essas portas sejam abertas do lado profissional,
Isso pode ser bom para você como pessoa, para você, se você tiver interesse de viajar, conversar com outras pessoas, outros países, né? E, querendo ou não, o inglês é considerado o idioma dos negócios, só perde para o mandarim, né? Então, assim, minha primeira dica, aprenda inglês, mas não aquele inglês embromation. Aprenda um inglês que vai te permitir se comunicar, permitir que você aprenda, leia coisas em inglês, tá? Isso, para mim, foi crucial. E muitas das oportunidades que eu só tive porque o meu inglês era fluente, tá? Então, acho que isso é primordial. Segundo, cuidado com a falácia do piso salarial, tá? Claro que a gente está aqui, a gente é engenheiro, a gente tem um órgão que é o CREA, que é uma instituição forte, né? E que a gente gostaria de que existisse esse piso salarial, mas isso muitas vezes é uma falácia, né? Então, assim, eu vi muitos jovens profissionais, não aconteceu comigo, mas aconteceu com alguns jovens de, não, eu não vou nem fazer entrevista para essa vaga porque não pago o piso. O que acontece é que muitas empresas contratam as pessoas como analistas, então eles não têm a obrigatoriedade de pagar o piso salarial. E quando você se forma, você está entrando nesse mercado, então você precisa aprender. Então, assim, seria muito utópico imaginar que claro que tem pessoas que conseguem, obviamente, não são todos, mas a grande maioria das vagas que estão por aí, elas não vão te pagar o piso salarial. Então, você precisa ter essa mente aberta para não jogar fora algumas oportunidades, porque elas não pagam o piso. Então, assim, até chegar no piso, a gente rala muito. A gente rala, a gente aprende, até que a gente chegue em alguma vaga ou que a gente seja promovido dentro dessa primeira vaga onde você começou, e aí sim você vai ter o piso de engenharia. E uma frase que falaram para mim quando eu saí da graduação e que fez toda a diferença. Existem dois tipos de engenheiro, os que têm experiência e os recém-formados. Então, por vezes, eu não quero isso, eu vou esperar, essa vaga não paga o piso. Eu vi vários profissionais esperarem muito tempo. E aí já tinha 1, 2 anos de formado, vem um cara que formou e pega a sua vaga, porque ele é recém-formado. Tá? Então, assim, nesse sentido, é para a gente ter a mente um pouco mais aberta e não ser pego, né, de surpresa pelo mercado quando a gente chega lá e não tem o salário dos sonhos, tá bom? Outra coisa muito importante, conheça as leis trabalhistas. Suelen, mas você está falando de política? Não, não estou falando de política. Estou falando das leis do país onde você vai trabalhar. Mas eu não quero trabalhar no Brasil, eu quero arrumar um emprego nos Estados Unidos. Ok, conheça as leis trabalhistas do país onde você vai trabalhar. Por quê? Hoje, existem vagas que têm salários maravilhosos, mas você vai ser PJ, que é pessoa jurídica. Isso implica em pagamentos de impostos. Então, aquele salário lindo que você está vendo lá, depois que você pagar esses impostos, ele não vai líquido, ele não vai sobrar aquilo para você. Outros casos, você vê um salário não tão atrativo como o CLT, né, que é a famosa carteira de trabalho, e muitas vezes você não dá valor àquilo ali, e você prefere um PJ. Mas é preciso balancear isso, porque dentro da CLT, a gente tem alguns benefícios que o PJ não tem. Então, pode ser que uma empresa que ofereça, sei lá, R$6.000, e a outra empresa que te ofereça 5, talvez seja mais negócio pegar de 5, porque ela vai te dar um plano de saúde, porque ela vai te dar um vale alimentação, um vale transporte. Então, essas coisas, elas precisam ser balanceadas. E mais ainda, não só na hora de você aceitar um trabalho, né? Porque primeiro eu tô falando de aceitar o trabalho, que é, eu vou ser PJ, eu vou ser CLT, eu vou para a Europa ganhar 10 mil euros, uhul! Mas e os impostos que eu pago? Será que sobram 10 mil euros para mim? Então, assim, depois que a gente fizer isso, a gente tem que pensar que um dia você pode ser demitido. Então, quais são os meus direitos? Eu tenho amigos que até hoje, quando acontece alguma coisa com eles vêm a mim. Pessoas que têm, às vezes, muito mais anos de casa porque não conhecem as leis trabalhistas. Então, assim, quais são os meus direitos? Quando eu for demitido, eu tenho seguro-desemprego? Como é que eu faço para eu buscar esse seguro? Ou ele não existe? Hoje, né, vou dar um spoiler aqui, mas hoje em dia, depois da reforma trabalhista, você só tem direito ao seguro-desemprego se você trabalhar 1 ano.
Se você trabalhar menos que isso, você não tem o direito. Então, assim, é preciso que a gente tenha esse conhecimento. Para que serve o sindicato? Por que eu pago eles? Será que eles realmente são inúteis? Ou será que é porque eu não utilizo esse serviço? Então, assim, a gente precisa ter esse conhecimento para que isso a gente se sinta mais seguro na nossa empresa. É claro que você espera encontrar uma empresa legal, uma empresa boa, mas tem empresa que não paga em dia, tem empresa que não deposita o FGTS na data. O que é FGTS, Suelen? É o Fundo de Garantia do Trabalhador. Quando você é demitido, você pode sacar esse valor. Né? Hoje em dia existem multas para as empresas. Então, assim, tudo isso, né? Não vou ficar aqui, eu poderia fazer uma palestra de lei trabalhista, mas é muito importante, tá? Que vocês conheçam, que vocês entendam essas leis e também entendam os políticos que querem mudar essas leis, para que vocês entendam se está mudando realmente para melhor ou para pior para vocês, como trabalhador. Seja você CLT ou seja você PJ. Ah, mas eu quero ser autônomo. Beleza. Então, vá procurar as leis também relacionadas aos impostos que você precisa pagar, a ser microempreendedor. Então, assim, eu trouxe aqui lei trabalhista porque eu sempre fui funcionária de alguém, tá? Pela minha linha do tempo aí. Para mim, eu gostaria que alguém tivesse me dito a importância de conhecer essas leis, porque eu fui aprendendo depois por coisas que aconteceram nem sempre legais comigo. Ok? Outra coisa muito legal que, para mim, né, foi um revelador, é que o Brasil, ele é um dos poucos países que tem leis que protegem o trabalhador. A CLT ela é uma grande conquista, apesar de que a gente muitas vezes não considera ela é uma grande conquista. Para vocês terem ideia, tem países que as férias não são obrigatórias. Então, na hora de você fazer um contrato, cada empresa faz o seu contrato, não tem uma lei que proteja esse trabalhador. Então, se no seu contrato não tiver férias, você não tem direito, né? Então, eu vi uma oportunidade de vaga no México, por exemplo. No México são 7 dias de férias no ano. E se você tiver que ir, sei lá, precisei ir no médico, desconta desses 7 dias. Então, assim, é preciso que a gente tenha isso muito claro na nossa cabeça, né? Também vi oportunidades na Europa, das quais 20 dias de férias era um benefício. Então, assim, nós oferecemos X salário e 20 dias de férias. Outra coisa, PJ não tem direito a férias. Então, na hora que você for ver a vaga, algumas vagas falam, depois do primeiro ano, 20 dias de férias como PJ. Então, assim, você está num momento de começar a sua carreira, né? Como que vai ser essa carreira? Muitas vezes a gente vai e aceita muitas coisas e a gente não tem essa visibilidade por falta de conhecimento. E hoje a gente tem tanta facilidade, né? A internet está aí para a gente conseguir entender, conhecer todas essas, tudo isso que move, né, a classe trabalhadora aí no nosso país, tá bom? Então, conheçam as leis trabalhistas, seja para CPJ, seja para CLT, seja para trabalhar no Brasil ou fora dele, ok? Bom, outra coisa que para mim foi muito importante. Todo mundo deve conhecer o Príncipe Charles, né? O Príncipe Charles está lá, só esperando a Rainha Elizabeth sair fora para que ele se torne rei. Ele tem tudo, ele tem todos os conhecimentos e ele está só esperando. Então, dentro de uma empresa, você tem que ser paciente. Você acabou de chegar, você não vai chegar sendo líder, você não vai, a não ser que você tenha muita sorte, mas estou falando assim no geral, tá? Você vai chegar e vai ralar muito. Então, assim, tenha cuidado para você não se tornar o funcionário Príncipe Charles. Porque o que acontece? Às vezes, você é um funcionário que está ali há anos. E aí sempre tem aquela coisa, não, espera aí, que a gente vai ter uma vaga para você. Não, mas assim que o fulano aposentar, você vai virar líder, né? Então, assim, além de ser paciente nos nossos trabalhos, nós temos que ter discernimento para escolher a hora de sair. Né? Então, assim, você é um recém-formado, tem muito a aprender, ok, mas também não fique muito tempo, tá? Seja observador, veja seus colegas que você vê que são bons de serviço. Esse cara subiu, esse cara ele teve oportunidades. Para mim, que sou mulher, para as mulheres aí na engenharia, eu chego numa empresa, quantas líderes são mulheres?
Se não tem líderes mulheres, será que essa empresa aqui, eu realmente vou ter uma oportunidade de liderança como eu gostaria? Então, assim, você precisa mostrar o seu valor, você tem que trabalhar, tem que ralar, mas é muito importante a gente saber a hora certa de sair. Porque se você ficar tempo demais, você não vai ter outras experiências fora daquele mercado ali e fica cômodo, né? Ah, mas eu já estou aqui tem X anos, eu vou ficar mais um pouquinho, me prometeram uma promoção, me prometeram que se eu fizer após tal, eu vou ter a promoção tal. Então, assim, não estou dizendo para você não fazer a tal da pós e aguardar, não é isso. Mas para que você tenha essa visão, para que você esteja bem atento, para você não se tornar o príncipe Charles da sua empresa, que é aquela pessoa que fica 20 anos no mesmo cargo, esperando alguém finalmente se aposentar, e pode nunca acontecer, tá? Pode nunca acontecer. Então, vocês viram aí pela minha trajetória que eu tive outras oportunidades, então, isso aqui para mim foi primordial, tá? Algumas vezes a gente aceita vagas que não são tão atrativas, mas que elas têm uma possibilidade real de crescimento naquilo que você espera como profissional para a sua vida lá adiante, tá? Então, o momento de sair de uma empresa também é muito importante. Bom, uma outra coisa que ninguém fala, mas que é importantíssima e que parece não ter relação com a nossa vida profissional, mas tem. Aprenda a controlar as suas finanças, pessoal. Ninguém fala sobre finanças, ninguém fala sobre isso, mas muitas vezes a gente tem mais coragem de aceitar uma proposta nova porque a gente sabe o nosso valor, né? Não tem aquela piadinha que você está na reunião e de repente tem alguém com uma calculadora, você pergunta, por que você está com a calculadora? E a pessoa diz, eu estou calculando as minhas dívidas para ver se eu mereço ficar aqui. É uma piada, mas é algo que é muito real e palpável, né? Vamos supor, uma empresa, você está aqui trabalhando na sua empresa, felizinho, vem uma oportunidade que você não estava esperando. Será que vale a pena eu arriscar essa oportunidade? Ela pode ser numa outra cidade, ela pode ser num outro país. Então, eu tenho que ter em mente quais são os meus gastos fixos, quais são os meus gastos variáveis. Será que eu ganhar 10 mil em São Paulo é a mesma coisa? É tão melhor do que, às vezes, ganhar 7 numa cidade do interior, por exemplo? Então, assim, esse controle das finanças, não só como custo-benefício de uma vaga, mas eles te tornam uma pessoa mais corajosa para aceitar outras coisas, né? Principalmente nesse início de carreira, em que você ainda, muitas vezes, tem pessoas que já estão, mas alguns ainda não estão casados, alguns não têm filhos. Então, isso te dá uma flexibilidade maior, desde que você tenha um controle sobre onde vai o seu dinheiro e quanto dinheiro vai. Né? Eu quero morar na cidade tal, beleza, mas para eu ter naquela cidade o mesmo, vamos falar assim, o mesmo estilo de vida que eu tenho aqui, eu tenho que ganhar mais lá, porque essa cidade é uma cidade mais cara, ou não, eu posso aceitar esse trabalho que vai me pagar menos, posso, mas eu vou ter uma qualidade de vida maior, essa cidade mais barata, enfim. Então, o controle das finanças, ele está muito relacionado a gente aceitar ou não algumas vagas de emprego, tá? E não só isso, né? Essa questão dos gastos, essa questão de quais são seus compromissos financeiros, né? Voltando lá na CLT, quando você vai para uma empresa nova, os 3 primeiros meses, eles são de experiência. Isso significa que você pode sair da empresa sem ter que pagar multa nenhuma, mas a empresa também pode desistir de você. E você não recebe multa nem nada. Então, assim, arriscar ir para um lugar novo, você pode não gostar, mas eles também podem não gostar, pode não encaixar, né? Então, assim, você se torna um pouco mais corajoso nesse sentido quando você sabe o quanto custa manter a sua vida. Eu posso arriscar esse emprego aqui, porque se não der certo, eu tenho uma reserva, ou se não der certo, meu custo de vida é baixo, enfim. Aprenda a controlar suas finanças, cuidado com dívidas muito grandes. É claro que tem algumas coisas que a gente precisa, quero comprar, sei lá, um carro, às vezes é muito complicado, a gente acaba fazendo essas dívidas, mas assim, tenha isso em mente.
o seu dinheiro ele precisa estar controlado para que você se sinta corajoso em propostas de trabalho, tá bom? Trabalhe as suas soft skills. Todo mundo fala de soft skills hoje em dia, mas ninguém te diz isso enquanto você está na graduação, né? Uma empresa, ela pode te ensinar como operacionalizar o serviço dela. Ela pode te ensinar, ela pode te pagar cursos técnicos, ela pode conseguir isso para você, mas ela nunca vai te dar caráter ou te dar as atitudes que ela precisa. Então, atitudes, habilidades interpessoais, conversar com pessoas, ter uma boa apresentação, saber trabalhar em equipe de verdade, não aquele da entrevista de emprego. Você sabe trabalhar em equipe? Sei. Chega lá, o cara ou abraça tudo, quer fazer tudo, ou quer delegar tudo. Então, assim, nesse momento que a gente está aqui, os trabalhos que a gente faz pela faculdade, as pessoas com quem a gente conhece, isso tudo é um treinamento para o mercado de trabalho. Então, desenvolva essas habilidades, tá? Todas as empresas, elas são feitas de pessoas. Você pode ter uma empresa maravilhosa. Se as pessoas não forem legais, aquela empresa não vai ser bacana. Então, trabalhe dentro de você. Quando eu falei lá atrás, se existe vida após a engenharia, é isso. Não seja só o cara acadêmico, seja uma pessoa também. Olhe para você, trabalhe em você, para que você seja também uma boa pessoa, porque as coisas técnicas você vai estar sempre aprendendo. Vocês sabem disso melhor do que eu. A universidade está sempre aí fazendo novas pesquisas, os cientistas estão trazendo coisas novas. Você sempre vai ter que estudar. Você sempre vai ter que estar se reciclando, estar aprendendo as habilidades técnicas. Mas as soft skills, só você pode trabalhar em você. Então, a empresa pode até te pagar um curso para você ficar estudando lá um mês, mas ela não consegue te ensinar o caráter, as suas atitudes, ela não consegue moldar isso. E eu não estou dizendo para você mudar a sua personalidade. Não é isso. Mas eu sou tímido. Ok, seja tímido, não é problema. Mas saiba conviver com pessoas, saiba até onde é o seu limite, seja líder de si mesmo, tá? Isso não tem a ver com ser extrovertido ou ser introvertido, tá bom? Isso tem a ver com a gente dividir o espaço com o outro, tá? Empresas dividindo o espaço o tempo todo, tá bom? Então, essa aqui eu acho que é uma dica de ouro, trabalhar soft skills, olhar para si. Se a gente ficar só olhando para os números, para a parte acadêmica, a gente muitas vezes não vai se desenvolver, porque às vezes vem uma oportunidade legal, tecnicamente você é melhor do que aquele cara, mas é um cara que sabe se comunicar melhor, é um cara que tem mais facilidade com pessoas. Como que você quer ser um líder se você não sabe lidar com pessoas? Né? Tudo pode ser dito, tudo. Porém, a gente tem que saber a maneira de dizer. Já ouviram falar isso? Né? Então, muitas vezes uma pessoa, às vezes você quer até puxar a orelha dela, você quer até não gostei disso aqui, mas é preciso saber se colocar, né? A gente também não pode ficar o tempo inteiro engolindo coisas, né? Ou, não, funcionário bom é aquele que aceita tudo. Não, não é. A gente precisa se colocar, se empoderar, e para nós, mulheres, né, na engenharia, agora falar um pouquinho aqui sobre a gente, isso é muito complicado, né? Porque uma mulher que se impõe, muitas vezes ela pode ser considerada como mandona, ela pode ser considerada difícil de trabalhar. Então, assim, existe esse machismo estrutural ao qual a gente está sempre lutando. Então, nós, mulheres, além disso, nós temos que trabalhar essa soft skill de não deixar que a gente seja calada, que a gente não seja ouvida, ao mesmo tempo em que a gente se coloca, em que a gente se posiciona, tá? Então, essa aqui para mim é uma dica de ouro, tá bom, pessoal? Essa para mim é de ouro. Bom, outra coisa muito importante que eu gostaria que alguém tivesse dito para mim, tá? É claro que cada pessoa tem a sua realidade. Muitos de nós temos o privilégio, e esse foi um privilégio que eu tive, de sair, né, da faculdade. Às vezes a gente tem um pai, uma mãe, ou um tio, ou sei lá, alguém responsável por nós que nos ajudam a nos mantermos e tudo mais, e aí a gente pode se dar ao luxo de escolher um trabalho.
mas nem todo mundo tem esse privilégio, né? E digo um privilégio porque a gente precisa ter, voltando lá nas soft skills, né? A gente tem que ter empatia de se colocar no lugar do outro, entender que nem todo mundo vive na sua bolha, né? Então, pensando aqui, estou falando isso porque foi um pouco da minha bolha, mas é importante que a gente saiba, né, as outras realidades. Então, assim, se você tiver esse privilégio, ou ainda que você não tenha, ainda que você esteja trabalhando nesse momento para se manter no seu curso de engenharia, ou ainda que você, enfim, vai ter que sair daqui, vai ter que arrumar um trabalho, independente disso, é muito importante que você esteja em uma empresa que seja aderente aos seus valores, à sua cultura, tá? Coisas que você valoriza, mesmo que você hoje esteja empregado. Então, procure no mercado, já que você não tem o privilégio, às vezes, esperar para encontrar uma empresa legal, mesmo você trabalhando, fique de olho no mercado em empresas que são aderentes aos seus valores. E isso aqui é uma coisa muito séria, porque hoje em dia, todas as empresas, nós somos uma empresa que aceita diversidade, nós somos uma empresa que visa termos pessoas de todas as formas. Será mesmo? Né? Então, assim, muitas empresas pregam isso, mas na prática é outra. Voltando lá naquilo que eu falei, né, de ser o príncipe Charles também, não ficar esperando. Eu, Suelen, como mulher, eu chego numa empresa e eu procuro pelas líderes, e não tem nenhuma líder mulher em nenhuma área. Será que essa empresa realmente ela prega os valores que ela fala quando ela diz que homens e mulheres são iguais para ela? Será? Será que não tem nenhuma mulher competente que ele poderia ter promovido para colocar em algum cargo? Então, assim, é preciso que a gente tenha essa perspectiva, né, e essa percepção, para que a gente não se engane com empresas que pregam valores que não são o que elas produzem, tá? A gente trabalha 8 horas por dia, mais a hora de almoço, você fica mais tempo na empresa, tá? Que agora tem a opção do home office e tal, mas pensando no mercado normal, sem ser esse novo normal, a gente passa mais tempo na empresa, às vezes, com a nossa família. Então, é muito importante que a gente esteja num lugar onde a gente é feliz, de verdade, onde aquelas pessoas acreditam em coisas que para mim são importantes, em que essas pessoas, elas têm uma visão de mundo a qual eu concordo. Né? Então, assim, ainda que você não tenha o privilégio de escolher nesse primeiro momento, mesmo que você esteja numa empresa hoje, que ela não faz parte dos seus valores, esteja vigiando, olhe as redes sociais dessa empresa, converse com outras pessoas que já trabalharam lá. Será que essa empresa é isso mesmo que está sendo vendido? Né? Muitas empresas, principalmente as grandes multinacionais, elas têm cultura da empresa, mas cada nicho acaba trabalhando de um jeito. Então, de repente, você entra num setor e não é aquilo ali, né? Apesar de que eu considero a minha trajetória de sucesso, muitas oportunidades me foram retiradas porque eu sou mulher. E ninguém falou comigo com todas as letras. Ninguém chegou para você e falou assim, não, Suelen, essa vaga não serve para mim porque você é mulher. Não, mas nos pequenos dia a dia, a gente ainda vê isso. Né? Na hora da escolha entre você e um colega. Quantas vezes aconteceu comigo? Era uma atividade minha, eu chegava para fazer atividade, isso já aconteceu várias vezes. E o gestor falar com o fulaninho, chame o Zé, chame o João. Por quê? Porque ele não acreditava na minha palavra, tecnicamente falando. E essa empresa, quando eu entrei, era uma empresa de cultura diversa, uma empresa que valorizava as mulheres, será mesmo? Né? Então, estejam alinhados com a empresa onde você vai trabalhar. Descubra a cultura. Preste atenção como as outras pessoas são tratadas. Não só você, no seu privilégio, na sua bolha empática social. Tá? Então, é muito importante. E muitas vezes a gente só descobre isso depois. Né? Ok, descobri depois, beleza, vou ficar por aqui, mas vou ficar de olho em um lugar onde eu me sinta bem, tá? Então, eu posso falar que hoje a empresa onde eu estou, a Ed Uno, é uma empresa que eu acredito nos valores e eu sinto que esses valores, eles são exercidos. E isso é muito bom, e eu me sinto muito bem, né? Então, acho que isso, não estou dizendo que as outras não foram, tá, pessoal? Mas para que a gente se sinta
bem onde a gente está, onde a gente fica feliz, a gente precisa ter essa cultura não só escrita, não só falada, mas ela tem que ser vivida. E se isso não tiver aderente a você, você vai sofrer, você vai ficar chateado. Segunda-feira vai ser um terror. Escutar a musiquinha do Fantástico vai ser um terror. Se você está escutando a musiquinha do Fantástico e é um terror, procure outro lugar, porque não é isso. E pode ser, inclusive, que você vai se tornar o seu próprio patrão, porque pode ser que você não encontre um lugar onde você se sinta aderente aos valores. Tá bom? Bom, tenha um bom LinkedIn. Pessoal, o LinkedIn é uma ferramenta maravilhosa. Ela é uma ferramenta extremamente poderosa. Eu já consegui muitas oportunidades de entrevista lá. Esse último trabalho que eu fui encontrada através do LinkedIn, eu nem estava procurando, e o LinkedIn, essa empresa me encontrou através do LinkedIn e me ofereceu uma proposta. Então, verifiquem o seu LinkedIn, tá? Tenha uma foto mais profissional, cuidado com fotos muito sorrindo, fotos que às vezes não são tão profissionais, tá? Não use sua foto de Facebook, por exemplo, que você tá de óculos escuros e pá, não é muito legal, tá? Quando você for colocar as suas experiências, descreva as atividades, tá? Não coloca só o título. Ah, Suelen, mas eu sou recém-formado, eu não tenho muita experiência. Pessoal, vocês tem muitas oportunidades de coisas que vocês podem fazer e que elas são consideradas, sim, experiências, né? Olha só o pessoal que organizou esse evento. Isso é sensacional. Isso pode estar no seu LinkedIn, sim, tá? Então, coloquem as coisas que você executou, coloquem as atividades que você desenvolveu. Fui pesquisador, fiz parte de um DA, fui aluno de iniciação científica. Descreva, tá? Descreva isso, deixe o seu LinkedIn campeão, tá? Eu não sei como fazer isso, Suelen. Pesquise, visite outros perfis de profissionais que você admira, tá? Esteja ativo no LinkedIn para você ser notado, né? Então, esteja lá, compartilhe, verifique, olhe eventos. Hoje em dia tem muito evento online, gratuito. Olha só, vocês estão participando desse aqui, né? Então, assim, esteja ativo, seja notado, mas cuidado, o LinkedIn não é um Facebook, não é um Twitter, tá? Ai, meu dia hoje foi ruim, ai, meu dia hoje foi muito bom. Cuidado, tá? É como se você estivesse dentro de uma empresa, o seu perfil profissional. Então, seja profissional na rede. LinkedIn também não é Tinder, tá? Não entre lá e fique dando em cima das pessoas. Isso não é legal, tá? LinkedIn também não é ferramenta de WhatsApp para corrente. Não fique mandando propagandas. Isso não é legal. Seu perfil não vai ser bem visto, tá? Então, comece a seguir as empresas que você tem interesse. As empresas, hoje em dia, elas não ficam só esperando os profissionais mandarem os currículos. Elas fazem essas pesquisas ativas, e eu sou prova viva disso. Essa é a primeira das oportunidades que chegam para mim através do LinkedIn que eu aceitei, mas já chegaram outras que eu não quis aceitar. Cheguei a fazer outras entrevistas, mas não eram aderentes a isso tudo aí que eu falei para vocês. Então, assim como você procura, a empresa também procura. E ela pode te encontrar. Você pode estar trabalhando, foi o meu caso. Estava trabalhando, nem estava mandando currículo, e chegou a Ed Uno para me roubar da empresa anterior, ok? Então, LinkedIn é uma ferramenta maravilhosa que vocês têm na mão de vocês, e hoje em dia muitas empresas utilizam até o LinkedIn, nem usa aquele currículo antigo mais, tá? Então, muito, muito legal. Bom, mais uma vez, faça cursos gratuitos, seja voluntário, só não fique parado, tá? E isso não é só agora que vocês são recém-formados, não. Aconteceu um imprevisto, eu fui demitido. A pior coisa para você, como CLT, como PJ, procurar um emprego, é você ter um currículo que tem uma janela muito grande. Eu trabalhei até 2007 na empresa tal, e aí em 2011 eu trabalhei na empresa tal. Nesses 4 anos, o que você fez? Né? Isso pega mal com o recrutador. Então, é importante, e até para você como pessoa também. Então, assim, é importante que você não fique parado. Hoje em dia tem muita coisa de graça que você pode fazer. Suelen, mas eu fiquei desempregado, não tinha como eu pagar um curso. Beleza, tem cursos gratuitos, inclusive da Universidade de Cambridge, tem cursos gratuitos de universidades renomadíssimos. A própria UFV
tinha, até alguns anos atrás, alguns cursos gratuitos. Hoje em dia eu já não estou tão envolvida, mas muitas instituições fornecem isso, cursos de 4, 5 horas. Então, assim, dê uma olhada nessas coisas. Ah, mas eu não consegui um emprego. Faça voluntariado. Voluntariado também é um item que você pode colocar no seu LinkedIn e que é muito bem visto por várias empresas, tá? Então, assim, quando a gente vai tentar o nosso primeiro emprego, é difícil, né? Parece que o seu primeiro currículo ele fica vazio, né? Ah, mas eu não fiz nada, ah, mas eu não tenho experiência. Mas voltando lá atrás, as empresas nem sempre estão olhando para o técnico, tá? Ninguém vai te perguntar qual foi seu CR numa empresa. Isso não é. Eles querem um profissional técnico, bem formado, mas eles querem saber quais são as suas habilidades pessoais. Isso é muito mais valioso do que a habilidade técnica, dependendo da posição onde você vai ocupar, tá? Então, assim, ao fazer um trabalho voluntário, isso mostra que você também teve liderança, isso mostra que você também teve empatia, que você sabe comunicar com outras pessoas, entendeu? Então, assim, alguns de vocês já devem até estar fazendo algumas entrevistas, né? E os recrutadores, eles fazem esse tipo de questionamento, né? Eles perguntam sobre o que você gosta de fazer, suas atividades, não só a sua parte técnica, né? Você vai ser exigido tecnicamente na hora de ir lá trabalhar, fazer o serviço. Mas até você conseguir ele, o que te leva até lá, muitas vezes, são as suas habilidades pessoais, são as suas habilidades como pessoa. Muitas vezes o RH não tem todo o conhecimento, né? Até você chegar ao gestor técnico, onde você vai convencê-lo com toda a sua capacidade intelectual, você teve que passar aí por uma outra triagem, onde o que está sendo avaliado é a pessoa que você é, tá? Então, isso para mim é uma coisa muito importante que nem sempre as pessoas dizem, porque a gente está lá pensando só na engenharia, sem pensar no mundo que existe fora dele. Beleza? Bom, minha última dica, tá? São sites que eu utilizo até hoje, são sites que são gratuitos e eu gosto bastante. O primeiro deles é o Cálculo Exato. Esse site, ele permite que você faça cálculos trabalhistas com rescisão, ou seja, se eu fosse demitido hoje, qual seria quanto eu receberia de acerto? Qual o meu direito de acerto? Ah, essa empresa me ofereceu 4 mil reais. Qual que é o salário líquido? Porque 4 mil não é o que eu vou receber. 4 mil é o que ela me paga na carteira de trabalho, se eu for ser CLT. Depois dos pagamentos de impostos, quanto que sobra para mim? Né? Ah, mas eu vou ser PJ. Essa empresa está oferecendo 10 mil reais em PJ. Quanto que sobra para mim? Tá? Então, esse cálculo exato ele é muito legal para a gente calcular valor de férias. Será que as férias me pagaram certo? Né? Então, eu uso esse site até hoje, cálculo exato. Outro site que eu gosto muito é o Love Mondays. Algumas das empresas onde eu recebi entrevistas ou até que eu trabalhei, eu não conhecia a empresa antes. Eu não fazia ideia que aquela empresa existia. Eu falei, gente, o que essa empresa faz? Né? Então, assim, vieram até mim e eu não sei quem são. Ou eu estou procurando essa empresa, será que ela é boa mesmo? Nesse site que chamava Love Mondays e agora ele chama Glassdoor, parece que o Love Mondays comprou o Glassdoor, você consegue conhecer essas empresas, comparar salários, verificar se o que estão te oferecendo é o que está no mercado, tá? Você consegue pesquisar os salários por cargo, por região, tá? É engenheiro júnior, quanto que estão pagando? É analista júnior, quanto que estão pagando? Então, assim, ele é muito legal. Para você acessar, você precisa colocar alguns dados seus, tá? No caso, se você já fez algum estágio, ou enfim, se você trabalha hoje, você coloca alguns dados em troca de ter acesso aos outros. Eu acho ele muito legal, lá você consegue ter dicas de entrevista também, pessoas que já fizeram a entrevista, elas vão lá, e assim, é alimentado pelas próprias pessoas, então se você fizer alguma entrevista, não foi tão legal, ou foi legal, coloque lá também, porque você ajuda a alimentar o Glassdoor, tá? Bom, era isso que eu tinha para trazer para vocês, pessoal, espero que vocês tenham gostado, e espero que isso engrandeça para vocês também, tá? E, bom, era isso. Se alguém tiver alguma pergunta. Tem as perguntas, sim, com certeza. Eu acho os tópicos super interessantes e, tipo, como é que eu posso falar? Eu acho que complementa. Eu tô com dificuldade de expressar o tanto que isso casou, digamos assim, com outras palestras que a gente teve, porque dá para ver que
quem está no mercado está enxergando exatamente isso que você está mostrando. Pode ser apresentado de pontos de vista diferentes, e o seu ponto de vista foi único, por isso que eu estava com dificuldade de expressar isso, mas é legal ver que assim, tem um caminho, existe, principalmente por você ter vindo de casa, daqui da UFB, é muito bom ver isso. Vou trazer então a pergunta aqui do Vinícius Faria. Boa tarde, Suelen. Por estarmos acabando agora a faculdade, não seria o momento ideal para sairmos da zona de conforto e buscarmos por experiência, mesmo que os benefícios não sejam tão bons? Claro, claro, é uma ótima pergunta, Vinícius. Mas é aquilo que eu comentei, né? Você precisa olhar qual que é a sua realidade. Então, o que eu estou falando aqui é um pouco geral, né? Então, se a sua realidade, se você vem de um berço familiar que te permite, de repente, escolher, né, alguma coisa menos. Obrigada, Igor. Se você. Que se isso te possibilita aceitar alguma coisa não tão grandiosa, aceite, tá? Porque eu acho que é isso mesmo, você está recém-formado, você precisa conseguir experiência, então às vezes não tem todos os benefícios maravilhosos, mas vai te dar um degrau, né? Então muitas vezes a gente quer lá na frente, né? A gente quer, eu quero ser o líder de engenharia da, sei lá, da CEMIG, uau, né? Eu quero ser o cara mais top. E às vezes isso tem degraus até lá. Então, olhe para essa vaga com uma mente aberta. Pode sim ser uma vaga que às vezes não tem um benefício tão maravilhoso, mas vai te dar a oportunidade de aprender, vai te dar uma experiência, e aí você consegue depois encontrar alguma coisa que esteja mais aderente, né, ao que você espera e imagina, tá? Então, eu acho que sim, vale a pena. Legal demais. Eu ia perguntar algo também, pessoalmente, assim, mais nesse sentido de como identificar, se você tem dicas de como identificar aquilo que você gosta de verdade. Eu sei que, assim, trabalhar com vários grupos diferentes, tentar entrar nas coisas, das oportunidades que a universidade traz, é uma ideia. Mas, mesmo fazendo isso, às vezes eu sinto que eu não tenho certeza do que eu estou gostando ali. Aí, se você tiver algo... E eu acho isso muito importante para se inserir no mercado, como você falou. Você tem que saber os seus valores para poder encontrar esses valores numa empresa. Isso vai ser muito importante. Então, se tiver alguma orientação nesse sentido, eu também fiquei curioso. Bom, no meu caso, Alexandre, eu fui uma pessoa que aprendi apanhando. Por isso que eu trouxe essas dicas aqui. Então, o que aconteceu comigo? Né? Eu acabei aceitando algumas oportunidades sem ter essa certeza se era isso mesmo que eu queria. E aí, no dia a dia, você começa a perceber. Então, a minha dica, né, seria: faça essas perguntas antes. Né? Por exemplo, eu estou aqui executando tal coisa. Isso me faz bem? Eu estou sentindo bem de fazer isso? Você é a primeira pessoa que tem essa resposta. Se tem alguma coisa errada, esse não é o caminho. Então, assim, a gente às vezes, vamos desenvolver coisas diferentes na faculdade, isso é ótimo para que você tenha maior abertura. Mas escute, porque lá dentro você sabe que não está legal. Às vezes você está fazendo alguma coisa e aquilo ali te dá preguiça. Não, porque tem alguns dias que a gente tem preguiça mesmo, mas no geral, todo dia é ruim. Será que isso é bom mesmo? Todo dia que eu faço esse estágio não é legal. Por exemplo, eu tenho colegas que foram para a área civil, engenharia civil. Pegou a engenharia elétrica, mas para a parte civil. Todo dia reclamava no estágio. Gente, então saia disso. Mas eu peguei um estágio em civil, agora eu tenho essa experiência. Não, você vai ser infeliz o resto da vida, porque você não gosta disso, né? Então, assim, o autoconhecimento, ele vai fazer com que você evite algumas não vou dizer tropeços, mas algumas coisas que de repente não são tão alinhadas com o que você espera, né? E observação, tá? Observação é muito importante, porque às vezes você está ali só no seu trabalho, observe, olhe para o colega que está ali. Quantos anos você está aqui? 5, 7 anos. Eu quero ser esse cara? Eu quero estar fazendo isso igual ele está fazendo aqui 5, 7 anos? Entendeu? Então, assim, essas observações, elas te ajudam a não ser o Príncipe Charles e sair fora, de repente, se não for tão legal. Entendeu? Então, acho que minha dica seria essa. Autoconhecimento, se você se pergunte, sempre se pergunte. As perguntas é que movem o mundo, não as respostas. Então, se pergunte,
Se você não está sentindo legal, alguma coisa está errada. E faça observações. Eu acho que é isso. Legal demais. Passo para outra pergunta com esse gancho incrível. O Helder pergunta para aqueles que já têm uma carreira sólida na área e entrou na graduação buscando ainda mais qualificação. Existe uma diferenciação no momento de buscar um cargo de nível superior após a formatura? Eu acho que isso faz bastante sentido. Só tentando contextualizar, eu, por exemplo, tendo feito técnico, entro como engenheiro. Se eu já estou trabalhando como técnico, como que eu me especializo? A gente fez algumas perguntas em palestras similares, eu acho que isso também poderia contribuir bastante nesse sentido. Legal, Helder. Muito boa sua pergunta, viu, Helder? Eu acho assim, existem duas coisas. Primeiro, se você já tem uma carreira sólida, se for uma empresa que ela é aderente, que ela é uma empresa bacana, a sua chance de crescer lá dentro é muito maior do que ir para fora do mercado. Mas você também precisa se impor. Não é pôr a arma na cabeça do seu chefe, eu quero uma vaga de engenharia. Não é isso. Mas é preparar aquele ambiente. Olha, eu estou estudando engenharia, eu vou formar em 2000 e tanto, para que a empresa também se prepare para te colocar num cargo de liderança que você merece. E se você não receber, por já ter uma carreira sólida, eu buscaria o mercado. Não precisa sair dessa empresa onde você está para buscar o mercado. Abre seu LinkedIn, pesquisa, olhe outras empresas, olhe com um olhar, às vezes uma empresa que é menor, que ninguém conhece, mas que às vezes vai te dar oportunidade. Mas ninguém nunca ouviu falar dessa empresa. Mas lá tem uma oportunidade para você ser engenheiro de, sei lá, de manutenção. Então, às vezes, compensa, tá? Então, assim, para quem já tem uma carreira, estar fazendo uma engenharia, ela tem que ser divulgada. Sua empresa precisa saber que você está fazendo isso, para que ela saiba que ela pode contar com você. Porque as vagas, elas não são abertas de hoje para amanhã. O cara já sabe que ele vai precisar de alguém. E muitas dessas vagas não são nem abertas. Por quê? Porque ele já olha ali dentro e ele retira uma pessoa. E essa pessoa tem que ser você. Então, fala pro seu chefe, seu chefe não é um cara tão legal? Solta numa hora do almoço, solta para um cara acima dele. Nossa, ontem eu estava estudando tal coisa. Estava estudando? Tava. Estou fazendo engenharia elétrica, sabe? Então, assim, ainda que isso seja feito informalmente, mas isso tem que ser uma estratégia para que você seja valorizado dentro do lugar onde você já está. Legal demais. A gente teve conversas assim com outras pessoas dando conselhos de mercado similares, mas às vezes não tão, como posso explicar, com esse ponto de vista estratégico. Sim, você deve se qualificar, você tem que ficar de olho no mercado, mas eu acho que às vezes não basta ter a qualificação, as pessoas têm que saber que você tem a qualificação. Eu acho que isso não foi falado, eu achei super interessante. O Rafael pergunta, na questão da janela de tempo no currículo, se a pessoa fica parada por motivo de força maior, como descrever isso positivamente no currículo? É interessante. Muito legal, Rafael, muito legal. Eu li um artigo recente sobre isso, eu achei sensacional. Foi uma mãe, no caso, tá? Ela ficou, acho que 4 anos fora do mercado, porque ela estava cuidando do filho dela. Então, ela descreveu que entre, sei lá, 2000 e 2004, ela estava fazendo alfabetização infantil, ela descreveu o que ela fazia como mãe, como tarefas. Então, assim, nesse caso, eu não sei que motivo de força maior foi esse, tá? Mas, por exemplo, se for um caso de doença, você pode também colocar. Eu achei essa história dessa mulher inspiradora. Então, se for um caso de doença, por exemplo, eu colocaria algo do tipo: de 2000 a 2003, eu estava trabalhando minha força de vontade, eu estava me tornando uma pessoa mais forte, resistente, e aí você não precisa descrever tudo isso, mas numa entrevista você pode falar: mas que estranho, você ficou de 2000 a 2003 aqui como autônomo, onde que você desenvolveu tudo isso? Não, eu tive uma doença e essa doença ela fez com que eu tivesse todos esses soft skills que você está vendo aí. Então, eu acho que seria uma forma delicada de você colocar isso também, tá? Obrigada, Diogo. Obrigada. Vou esperar mais algumas perguntas, porque a gente tem um tempinho, mas já queria adiantar os agradecimentos, porque, como eu falei, alguns tópicos foram abordados em uma ótica diferente. Eu gostei muito da ótica que você trouxe. Talvez seja justamente por ter vindo ao UFV, mas eu achei, assim, atingiu bem daquilo que eu consegui enxergar, do que eu esperava.
faz mais sentido para mim, às vezes. Fico muito feliz, Alexandre. A minha ideia era essa, tá? Eu fui uma pessoa que eu tive muitas oportunidades, né? Graças a Deus, eu fui muito abençoada nisso aí, mas eu gostaria que alguém tivesse me dito essas coisas, porque foram coisas que eu só aprendi depois, né? Foram coisas que eu só vi o valor quando eu já estava lá. Então, se alguém tivesse me dito isso lá atrás, eu seria muito grata, né? Então, eu tentei juntar isso, porque eu imagino que muitas das palestras seriam técnicas, né? E a grande parte da minha trajetória me mostrou que o técnico, ele garante. Ele garante que você continue lá, mas o que abre a porta é a estratégia, o que abre a porta é o soft skill. Ei, Rodolfo, que saudade! Obrigada! Ai, mas é isso, pessoal. Espero que tenha sido grandioso para vocês. Igual eu falei, a minha visão é o que aconteceu comigo, não é a verdade absoluta, mas foi o que funcionou e o que não funcionou para mim, né? Então, assim, a gente olha a história de sucesso, mas teve muita cabeçada, né? Então, eu espero que vocês também tenham uma trajetória de sucesso. E sucesso é ser feliz, não significa que uma pessoa que, de repente, não seguiu um caminho que você considera glamouroso, que ele não seja de sucesso, né? Acho que é isso. Acho que se eu pudesse falar alguma coisa, seria isso. Posso trazer mais uma pergunta? O Igor pergunta, Claro. na sua visão hoje, a engenharia no Brasil tem muitas portas de entrada para quem sai agora para o mercado de trabalho? Bom, pessoal, o Brasil está passando por minha visão, tá? O Brasil está passando por uma situação crítica, né? A gente está vivendo um momento complicado. Só que todo momento de crise ele sempre tem oportunidades, né, para as outras pessoas. Então, assim, vejo com bons olhos. Apesar de tudo que está acontecendo, a gente tem visto um vasto aumento, né, em home office, por exemplo, o que abre caminhos para que você, de repente, escolha uma empresa em uma cidade que talvez você nunca fosse morar, né? Então, assim, não está fácil, o mercado não está fácil, mas existem oportunidades, principalmente para a parte de tecnologia, né? A engenharia elétrica, ela não é só engenharia elétrica, né? Então, assim, ela abre muitas portas para coisas que a gente nem imaginava. Quando eu estava aqui na faculdade, eu nunca poderia imaginar que eu ia mexer com automóvel, depois eu ia mexer com serviços, e hoje eu faço infraestrutura de TI. Então, assim, são coisas, sabe? Então, olhe para outras oportunidades, tá? O Brasil está com uma situação muito difícil, sim. A gente está em crise, não vamos não vamos tampar o sol com a peneira, tá? Mas eu acredito sim que a gente tem oportunidades, principalmente relacionadas a home office, e que a gente deve olhar para algumas coisas que nem todo mundo está olhando com tanto carinho, né? Falo por mim, né? Infraestrutura de TI era uma coisa que não era uma coisa que me chamava muita atenção, e hoje eu estou muito feliz onde eu estou, tá? Então, a gente tem que ser criativo nos momentos de crise. Felizmente. Super interessante. Tem mais uma pergunta aqui, que eu acho que talvez estava um pouco naquilo que você já discutiu, mas acho que deixa de ser interessante aprofundar. O Samuel Nascimento pergunta: o que você recomenda para alguém que não se encontra feliz em sua área atual? Ei, Samuel. Bom, primeira coisa, eu acho que você precisa entender por que você não está feliz, tá? Essa eu acho que é o primeiro ponto. Algumas vezes a gente não está feliz, às vezes por um gerenciamento ruim. E pode ser resolvido com uma conversa, né? Pode ser resolvido, às vezes, ali dentro da empresa. Então, a primeira coisa é verificar por que você não está feliz. Você não está feliz com o seu líder? Você não está feliz com o que você faz? Você não está feliz com a empresa? Então, assim, antes de você desistir de onde você está, é preciso responder essas perguntas. Se essas perguntas já foram respondidas e esse lugar não é onde eu quero ficar, LinkedIn, pesquisa ativa, eu não sairia de onde eu estou, tá? Até hoje, todos os empregos que eu consegui, eu estava empregada. Estar empregado, para mim, foi estratégico, porque você vai para a entrevista mais seguro, se você me quiser bem, se você não me quiser, amém?
Então, isso me deixava mais segura. Então, eu não jogaria tudo para o alto, mas eu abriria as portas para o mercado, olharia no LinkedIn, olharia outras empresas ativamente e também tentaria dentro da minha empresa. Porque pode ser que dentro da empresa onde eu já estou, existem coisas mais legais que me deixariam melhor, me deixariam mais feliz. Então, dentro da empresa onde eu estou, também posso fazer isso. Olha, eu fiquei sabendo que tem uma vaga lá na área de compras, eu tenho interesse. Por que não? Por que não fazer essa migração interna? Isso também é possível. E pode ser que você esteja infeliz porque você está com uma gerência ruim, né? Então, assim, será que esse gerente, ele sabe que ele não está te aproveitando bem? Será que esse gerente sabe que você é uma pessoa que às vezes tem um conhecimento, sei lá, às vezes você está como técnico. Será que esse cara sabe que você está fazendo engenharia elétrica? Então, assim, internamente, isso também tem que ser estratégico. E pode ser que você, que às vezes quer sair, você é um ótimo profissional, a empresa te quer. Então, pode ser que ela prefira te colocar em uma outra área para ela não te perder. Então, eu faria essas duas coisas. Olha para dentro, olha para a empresa, verifica se é possível internamente, e se não, joga no mercado, que para gente boa sempre tem vaga, tá? A gente não vai ficar parado. Legal demais. Eu agradeço, então, a sua participação. Não, eu estou falando isso porque não estão chegando mais muitas perguntas e a gente já está chegando no fim do horário. Mas se você quiser fazer alguma consideração final, pode ficar à vontade. Bom, pessoal, muito obrigada. Agradeço muito por ter participado desse evento. Quando eu era estudante da UFV, eu participei como ouvinte, né? Então, estar aqui hoje como uma das palestrantes é muito honroso para mim. Eu espero ter contribuído, tá, para a vida de vocês. Espero que vocês absorvam o que foi importante aí. E, mais uma vez, eu agradeço. Foi muito legal para mim. E, bom, a gente se vê aí, né, no mercado. Tá bom? Um grande abraço para todos. Exatamente, roubou minha fala, eu ia falar exatamente. Obrigado por participar. A gente se vê então no e-mail, no Discord, por aí no LinkedIn, a gente conversa por aí e no mercado. Super, adorei a palestra. Enfim, a gente se vê por aí. Boa tarde. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Um abraço.